junção. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado, então. A grelha da audição começa. Tenho aqui presente. Isso. Então, vamos então ouvir o Conselho de Reitores e temos aqui o Sr. Presidente, o Professor Doutor Paulo Jorge Ferreira, para nos comunicar qual é que é o parecer e a apreciação que o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas faz sobre as propostas que temos em apreciação nesta sociedade. Passava então a palavra e muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Eu tenho 15 minutos. Conhecendo a rede, tem 15 minutos para fazer a sua intervenção inicial. Depois, cada partido terá 5 minutos para fazer a sua apreciação e Vossa Excelência terá também depois mais 15 minutos para poder responder a perguntas ou fazer comentários acerca das apreciações que foram feitas pelos senhores deputados em representação dos grupos parlamentares. Muito obrigado, então. Eu pedia, atenção, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, é só para darmos início aos trabalhos, está bem? Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Professor. Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade. Pergunta-me sobre a posição do Conselho de Reitores quanto à proposta de alteração da lei. Por um lado, é com um sentimento de regozijo que olhamos para ela, uma vez que o próprio diploma agora alterado, ou agora proposto ser alterado, tinha em si já a previsão da alteração e ela já há muito que passou. Dando por barato que o mundo muda muito depressa e que quando isso acontece é útil atualizar o quadro legislativo, acho que é com o sentimento de utilidade reforçada que vemos este esforço. Contudo, há também, como em todas as alterações, algumas reservas quanto às mesmas e é para isso que eu aqui estou, para vos comunicar essas reservas, para que possam decidir em função desse conhecimento. Em primeiro lugar, uma nota muito breve acerca de uma palavra que para nós é chave, e acho que é chave para o país também, que é a autonomia. O artigo 76 da Constituição da República Portuguesa consagra a autonomia das universidades, como bem sabem, neste contexto eu mal precisaria de o mencionar. Contudo, o diploma, se no seu introito elogia e aclama a autonomia, por outro lado, no articulado contradiz-se quanto a isso. Por exemplo, um pormenor que para mim é muito importante, no artigo 15º, a anterior formulação das instituições de ensino superior podem criar livremente entidades, passa a ser podem criar entidades. O livremente desaparece. O que significa que se, por exemplo, neste mundo que eu disse que mudava muito rapidamente, uma instituição de ensino superior for confrontada com uma empresa importante e decidir criar uma entidade para promover a investigação num certo domínio, e muitas vezes a urgência, a pressa em fazer isso, até aqui podia fazer-se de imediato e por decisão dos órgãos internos de governo dessa instituição. A partir de agora estamos condicionados. Estamos condicionados a uma apreciação positiva do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, neste caso, e do Ministério das Finanças. O meu receio, o nosso receio enquanto reitores, é que retirar o livremente, que não é um ornamento semântico, é uma partícula que tem significado profundo e consequências legislativas, pode atrasar significativamente a marcha do rumo estratégico das instituições e, com isso, causar danos ao país. Portanto, esse artigo 15º, no nosso entender, devia ser reposto na formulação original, que é as instituições podem criar livremente nos termos da lei e dos seus estatutos. Naturalmente, ninguém quer retirar nos termos da lei e dos seus estatutos. A segunda coisa é relativa ainda à autonomia, é a questão da plurianualidade. Pergunto aos senhores deputados, as universidades são motores do desenvolvimento do país ou são repartições do Estado? Nada na marcha anual das universidades é de 1 de janeiro a 31 de dezembro. E, contudo, é nesse quadro temporal que nós prestamos contas. Por exemplo, no âmbito do PRR, que termina a meio deste ano, no ano passado, a Universidade de Aveiro tinha, em dezembro, 13,5 milhões de euros de receita a haver. E arriscávamos a fechar em incumprimento, não porque tivéssemos gastado mal ou a mais, mas por receitas que estavam consagradas a isso não tinham sido transferidas.
Felizmente algumas foram, outras não. Mas penso que nem a atividade letiva, nem a atividade de investigação, nem os contratos com o exterior, nada disso é anual de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Muitas vezes, eu diria em quase sempre, a receita de um ano entra numa altura, a despesa referente entra noutra altura. E estar a obrigar as instituições a prestar contas desta forma plurianual é um sufoco constante, de ano para ano, que consome recursos, custa caro ao país e que poderia ser emprego, esse esforço, de uma outra maneira melhor. Fico contente por, na proposta de criação da Agência para a Investigação e Inovação, haver alguma contemplação da plurianualidade, acho que é um avanço significativo, mas no contexto da gestão do dia-a-dia, muito positivo seria para o país que esta característica fosse reforçada. A par disto, e tudo se resume talvez a isso, proclamar neste diploma que as universidades e as demais instituições de ensino superior pertencem, integram a administração autónoma do Estado, parece-me um bom serviço ao país, porque remove zonas cinzentas, acerca das quais me parece ainda haver muita dúvida. Isto sobre autonomia, e são algumas das questões que me parecem importantes levantar, sem prejuízo de outras, que depois eu fico à disposição para discutir. Um outro assunto tem a ver com a endogamia. A endogamia, a possibilidade das instituições contratarem entre os seus diplomados, tem sido vista historicamente como algo que é negativo. Eu não vou discutir se é negativo, se é positivo, vou confrontar-nos com o resultado de uma proibição de contratarmos, como está proposta nesta lei. Se uma instituição de ensino superior tiver mais de 40% dos seus contratados entre os licenciados e doutorados da própria instituição, fica impedido de fazer essas contratações. Portanto, há um impedimento, uma proibição de eu contratar dos meus, para impedir a endogamia. Eu vejo dois lados possíveis para atacar o problema da endogamia, se o dermos por problema. O primeiro é pela proibição, impedir que as instituições contratem. O segundo é pelo incentivo, encorajar as instituições a fazer de outra maneira. Qual é a desvantagem do primeiro? Que é obviamente imediato e terá resultados cedo. É que ele é totalmente alheio à realidade geográfica das instituições. Pensemos um bocadinho. Nós temos instituições nos grandes centros que estão quase sempre acompanhadas de outras instituições a curta distância. Temos instituições em zonas ultraperiféricas, como os Açores e a Madeira. No caso dos Açores, até uma universidade tripolar, tem presença em 3 outras ilhas. Temos instituições no interior de Portugal, temos instituições no litoral. Submeter todas à mesma proibição ignora um facto básico desta geografia. É que, em algumas cidades, em alguns grandes centros, é inteiramente possível contratar fora da instituição sem sequer contratar fora da cidade, enquanto que noutras instituições é dramaticamente difícil encontrar quem venha de fora. Eu proponho-vos, com toda a humildade, e não me levem a mal, mas estou aqui também para dizer o que é que os reitores pensam, e muitos pensam isto, que se olhe não só para a origem do contratado, mas também para o percurso. Ou seja, se a pessoa, apesar de diplomada e doutorada num sítio, fez um percurso que o levou para fora daquela instituição durante algum tempo, se durante esse percurso se enriqueceu, se foi exposta a outras realidades, e se agora é contratado, eu acho que o país perde menos ao fazer essa contratação do que simplesmente colocar essa pessoa num trabalho periférico ou até completamente avesso às suas qualificações, à espera que passem os 3 anos, ou quantos são, para que possa vir a ser contratado pela própria instituição. Incentivar percursos académicos enriquecedores, que permitam às pessoas, quando voltam à instituição, voltarem com outra realidade e outra formação. Incentivar sabáticas fora da instituição, porque algumas vezes as sabáticas são passadas dentro da instituição, reduzindo a exposição com o exterior. Eu penso que estas medidas, por serem pela positiva, expõem menos as universidades e outras instituições em regiões periféricas do que aquilo que a proibição dura e crua poderia fazer. Há uma outra coisa que tem a ver com a terminologia. A proposta original, e fico satisfeito por ver que depois houve alguma mudança quanto a isso, propõe uma designação que basicamente é a de universidade, para todas as instituições de ensino superior em Portugal.
Houve alterações depois, mas neste momento ainda há uma grande, a meu ver, probabilidade de confusão de nomenclatura. Segundo o site da Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior, nós temos em Portugal, ou tínhamos na altura em que eu consultei, 97 instituições de ensino superior com acreditação de cursos. Já não são 97, porque as escolas de enfermagem foram integradas em 3 universidades. Por isso, passará para 94. Essas 94 são extraordinariamente desiguais e ainda assim iríamos aplicar a todas a mesma designação. Para saberem quão desiguais, eu dou-vos um número. 60% têm menos de 20 cursos acreditados. Ou seja, 50 e muitas, quase 60 instituições de ensino superior com acreditação para a A3ES não têm sequer 20 cursos acreditados. E 37 têm entre 1 e 9 cursos. Eu pergunto aos senhores deputados, pergunto a esta comissão, se é inteiramente justo e razoável designar todas da mesma forma, aplicar a todas a designação da universidade. Já agora, enquanto estou com nomenclatura e designações, lamento que se tenha perdido a designação de instituto universitário. Há instituições, recordo-me neste momento de 2, o ISCTE e o Instituto Universitário Militar, que têm uma vocação mais especializada. Têm-na mais especializada porque a escolheram. Ela resulta de uma deliberação estratégica própria e impor a todos, independentemente dessa estratégia própria, mais uma vez, conflituante com a autonomia da própria instituição. A mesma designação não me parece inteiramente adequado. Passando para outras coisas que são igualmente importantes, o mecanismo de eleição do reitor. Passar para um sufrágio universal é importante e adequado para promover, para aproximar as pessoas dos processos de decisão. Contudo, há muitos reitores que, como saberão, têm reservas quanto ao facto de ex-alunos votarem e quanto ao facto de ex-alunos votarem com um peso que, por lei, no mínimo tem que ser 10%. As taxas de participação nas eleições, do ponto de vista, por exemplo, dos estudantes, são historicamente reduzidas. Presume-se que, por não haver informação anterior, que as taxas de participação dos ex-alunos sejam mais reduzidas. Atribuir ao conjunto de ex-alunos 10% de peso pode ser algo pouco razoável. Eu sei que há uma vontade subjacente a isto do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação de aproximar as universidades dos seus alunos, vontade e objetivo que eu saúdo e que compreendo inteiramente, mas pergunto-me se esta é a melhor maneira de o concretizar, uma vez que, por um lado, implica na eleição do reitor, por outro, na desejada aproximação, que se pode conseguir de outras maneiras. Ora bem, 24. Ainda sobre a autonomia, eu coloco à vossa consideração uma coisa que é muito do âmbito desta comissão e dos diplomas que estamos a falar, competências próprias das instituições, questões simples de gestão de recursos humanos que neste momento estão afastadas da nossa esfera de decisão, a consolidação de mobilidades entre categorias ou intercarreiras. Neste momento não o podemos fazer. Estamos dependentes da autorização superior. Como isto é um ato de rotina da gestão de recursos humanos, parece-me que não devia ficar dependente disso e que tanto a proposta de mobilidade quanto a sua consolidação podia ficar delegada nas reitorias. Além disso, há outras delegações de competências diferentes, como, por exemplo, as que são necessárias para a aquisição de viaturas, e mesmo a este nível somos tratados de uma forma que conflitua desnecessariamente com a nossa autonomia. Eu chamo-vos a atenção para que, em muitos casos, a dotação do Estado, em média, não cobra 75% da despesa com pessoal. Há universidades que, por cada euro do Estado, vão buscar mais de 1,5 € de receitas próprias. E é sobre esse conjunto de receitas muito diversificadas que, muitas vezes, são-nos impostas estas ferramentas de gestão que denotam uma outra perspectiva, para não dizer um outro século. Finalmente, há uma outra coisa que coloco à vossa consideração, para terminar e não me alongar demasiado, que tem a ver com o Código dos Contratos Públicos. Se me falassem de grandes obstáculos, de grandes pesos
grandes entraves que nós arrastamos connosco, o CCP é um deles. Os limites, os limiares de contratação não são revistos há muito tempo. Desde que o foram até hoje, houve pelo menos efeitos de inflação substantivos. Eu acho que era a altura de, para possibilitar a gestão mais eficiente da causa da coisa pública, que esses limiares fossem revistos de acordo com a inflação. Neste momento, mesmo face, eu já não digo às diretivas europeias e aos limites para o justo direto que estão consagrados nas diretivas europeias, quer para a aquisição de bens e serviços, quer para a da empreitada, já não vou a esse nível, vou só a países conservadores, como a Espanha, por exemplo. Ainda assim, a nível de empreitadas, estamos bastante atrás. Acho que a revisão desses limiares podia ser útil para permitir que estas instituições, no uso da sua autonomia e sem nunca deixarem de estar inteiramente disponíveis para prestar contas de tudo, pudessem agilizar muito os seus mecanismos e processos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Reitor. Devendo passar aos grupos parlamentares, por ordem de representação, vai usar da palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD a deputada Ana Gabriela Cabilhas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Reitor, o professor Dr. Paulo Jorge Ferreira, agradecer os seus contributos, os contributos do grupo. Nos concordamos mais, noutros concordamos menos, mas este processo tem claramente o objetivo de melhorar, de aprofundar e de robustecer aquela que é a proposta do Governo. O Sr. Reitor começou pela palavra-chave, a autonomia. Eu diria que esse foi de facto o fio condutor para a revisão deste regime jurídico, porque a proposta pretende precisamente reforçar a autonomia orçamental, patrimonial, de gestão das instituições de ensino superior, a própria autonomia orçamental, e, portanto, não somos indiferentes às sensibilidades que ainda agora apontou, no que diz respeito à aquisição de viaturas, à própria consolidação das mobilidades, e o objetivo, de facto, é devolver competências às instituições que estão centralizadas no Governo e eliminar barreiras para a execução dos projetos a longo prazo das instituições de ensino superior. No concreto, quando se referia à palavra do livremente, a nossa interpretação foi mais no sentido até de uma clarificação no articulado do ponto de vista jurídico, mas face às preocupações que aqui apresentou, merecerá naturalmente a nossa melhor atenção, porque nós somos acérrimos defensores da autonomia das instituições de ensino superior e, portanto, o processo na especialidade tem que rever este pilar basilar, como comecei por referir, sobre o fio condutor desta revisão. Depois, sobre o segundo ponto do combate à endogamia, este é de facto um problema antigo. Queremos olhar para este problema, mas acabou por aqui expor dois lados, o lado mais punitivo e o lado dos incentivos. E por isso, aquilo que eu lhe perguntava era do ponto de vista dos incentivos, e acabou por referir aqui algumas questões, onde é que podemos aprofundar estes incentivos às instituições, a que incentivos as instituições respondem, se também cruza a ligação da discussão que está a ser tida sobre a evolução para um estatuto da carreira única, que liga a parte da investigação à parte também da carreira no ensino superior universitário e politécnico, na medida em que permite mais mobilidade, não apenas dentro da academia, mas também fora da academia, se poderá ser um mecanismo para responder também a este combate à endogamia. Depois, que medidas é que as instituições têm vindo a adotar para combater a endogamia, portanto, fora daquilo que é a discussão em concreto deste articulado, porque, de fundo, queremos perceber se esta preocupação está a ser levada a cabo por que instituições, e sabemos que há questões muito específicas, por exemplo, se falarmos de engenharia naval ou se formos depois para áreas onde sabemos que há uma maior predominância na área do direito, não é? De uma maior endogamia académica e, portanto, não somos nem queremos ser alheios a estas sensibilidades particulares. Depois, sobre as nomenclaturas, as designações, eu diria que aquilo que é apresentado vai no sentido da maior clarificação do ponto de vista daquilo que é a nossa integração no espaço europeu de ensino superior e naquilo que é a nomenclatura reconhecida internacional e na perspectiva do ensino superior também poder se abrir a novos públicos, e aqui também há a ligação da população internacional, e já lá vou também sobre este tema. Mas, de facto, as questões que levantam, não sei se estarão associadas, e creio que não, à designação, mas sim no domínio do cumprimento de requisitos que têm que ser rigorosos e nesta capacidade
necessidade de conseguirmos aferir, neste caso, a própria agência, a A3GS, de reforçar critérios e que possa, de facto, ser avaliado. E, nesse sentido, em paralelo à revisão do RGES, levando também aqui este olhar sobre a revisão da Lei de Graus e Diplomas, quais são os critérios fundamentais, os requisitos fundamentais para o CRUP, sempre no sentido, uma vez mais, de reforçar e de melhorar aquela que é a qualidade do nosso sistema. Depois, ainda sobre as questões que levantou sobre o modelo de eleição do reitor, nós já percebemos que há alguma divisão no seio também do grupo e daquilo que é a identidade, pelo menos, de cada instituição, mas eu creio que, do ponto de vista daquilo que tem sido a nossa discussão também aqui, não apenas no Parlamento, mas no processo de auscultação das várias entidades, que há mais abertura, e há abertura no sentido da eleição direta e de uma maior participação de toda a comunidade académica. Eu creio que não podemos estar a olhar para as taxas de participação que estão amarradas a um modelo que, no nosso entender, está esgotado e que diminuiu a participação e a democracia interna nas instituições, ao passo que também queremos, para além de aumentar a participação de todos os corpos e que, de facto, todos os corpos estejam envolvidos e mobilizados num projeto para a instituição, e que, de facto, também a candidatura deve procurar essa mobilização de toda a comunidade académica, nós também valorizamos muito aquilo que é o papel do Conselho Geral e que não pode estar reduzido apenas à eleição. Portanto, o Conselho Geral tem um papel muito preponderante na fiscalização e naquilo que é o acompanhamento da visão de longo prazo e na visão estratégica da instituição. E, portanto, que outras formas também vêm para aproximar a participação e mesmo para terminar, se esta proposta dá as condições para que as instituições, de facto, possam se abrir também para captarem novos públicos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vai usar da palavra, em representação do Grupo Parlamentar do Chega, o deputado Rui Cardoso. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Paulo Jorge Ferreira. Cada universidade deve ser, ela própria, o espelho da sociedade que queremos, do país que preconizamos. E a pergunta que eu tenho para colocar desde já é se, à luz da atual lei, se as universidades portuguesas têm sido ou têm conseguido ser esse espelho, esse reflexo de desenvolvimento e de prosperidade que queremos para o nosso país. Porque em 2007, quando o antigo RGES foi aprovado, as universidades viviam um ciclo de expansão. Um ciclo substancialmente diverso do ciclo que vivem hoje, que é um ciclo de contração e um ciclo de erosão institucional. E muitas vezes ouvimos que a crise das instituições, que a crise da sociedade, que a crise do Estado é, no fundo, consequência da crise das universidades, de uma crise epistemológica, de uma crise do conhecimento. Mas se há 2 séculos para cá que as universidades são o coração pulsante do saber e são também elas próprias o coração da própria sociedade, não deveríamos considerar antes a crise na universidade como a causa da crise da sociedade e, deste modo, percebermos que é a partir da resolução dos problemas do ensino superior que poderemos também, de certa forma, resolver os problemas que a sociedade atravessa. Concretizando isto, durante décadas, ir para a universidade foi sinal de prestígio social, mas hoje obter um diploma está desvalorizado. Ir para a universidade era sinónimo de ascensão, de elevador social. Mas hoje não é já garantia de emprego, de melhores condições de vida, inclusivamente face às gerações precedentes. Tirar um curso hoje já não é sinónimo de emprego, muito menos de emprego estável ou na área de formação para a qual estudamos e nos formamos. Hoje verificamos, aliás, algo pernicioso, que é o seguinte: as gerações que formaram, que construíram o sistema de ensino superior, advogados, médicos, engenheiros, professores, enfermeiros, etc., as gerações que são produto, que são filhas do ensino superior, são aquelas que olham para o sistema universitário hoje em dia e veem que ele dá às novas gerações menos oportunidades do que as quais deu à sua geração. Portanto, pela primeira vez, nós vemos que o sistema de ensino superior não consegue dar melhores condições de vida às novas gerações, à minha geração, do que deu às gerações anteriores à nossa, do que deu às gerações precedentes.
Hoje, ao nível do poder de compra, ao nível das condições de vida e, por conseguinte, também ao nível da própria liberdade individual de cada um, nós temos hoje menos condições, menos liberdade, menos oportunidades do que tinha a geração dos nossos pais. E, portanto, a questão que eu quero colocar com este introito é, pois, se com esta revisão do RGES, que é, no fundo, a constituição do ensino superior, o grande diploma fundamental para esta área, nós não podemos começar a dar o pontapé de saída para uma inversão destas tendências e uma melhoria das condições de vida neste sentido da própria sociedade. Depois, é preciso termos uma lei estável no tempo. Eu tenho insistido muito neste ponto, me parece fundamental. Nós temos que procurar os aspectos nos quais podemos encontrar convergências entre as diferentes forças políticas e entre as diferentes sensibilidades que existem na academia em Portugal, para que a lei que daqui sair, deste processo de especialidade, seja o mais estável e duradoura no tempo. Aliás, o Chega revoga o artigo na sua proposta que prevê a revisão deste diploma em 5 anos. Porque consideramos que esta lei deve ser revista quando for necessário, não impondo à partida um prazo temporal, que na verdade depois, como vimos desta vez, também não foi cumprido. Esta lei tem que ser o mais consensual possível, de modo a ser implementada tanto por um governo do PSD, como é o que está na agora em funções atualmente, como por um governo do Chega, como nós desejamos que aconteça nos próximos anos, ou até por um governo do Partido Socialista, tal não queira Deus, mas pode ser uma possibilidade nos próximos anos. E, portanto, tem que ser a proposta o mais consensual possível entre as 3 maiores bancadas desta Casa. E por isso é importante termos em discussão e em consideração pontos fundamentais e que são particularmente fraturantes, como é o caso do artigo 86, o artigo da eleição do reitor. O Governo apresentou uma proposta que na teoria parece muito bonita. Sim, na teoria parece muito bonita, porque remete para o âmbito da autonomia de cada instituição a designação das percentagens a atribuir a cada corpo eleitoral, estabelecendo uma baliza, uma margem consideravelmente ampla de 10% a 50%. Só que quer-nos parecer que esta proposta tem 2 grandes problemas que o legislador tem que acautelar. Primeira questão, podemos gerar uma grande arbitrariedade e discricionariedade em todo o país. Por absurdo, podemos ter universidades onde os estudantes representam 50% e os professores 10%, e universidades onde os técnicos representam 50% e os professores 10%. Por absurdo, isto pode acontecer e o legislador tem que acautelar esta situação. Segunda questão muito importante para concluir, que estarão as universidades com a maturidade democrática suficiente para evitar situações de litigância interna no âmbito dos seus estatutos, para dirimir sobre as percentagens a atribuir a cada corpo institucional. Esta é uma questão fundamental. O Chega atribui balizas mais curtas, remetendo 15% para que cada instituição, no âmbito da sua autonomia, possa atribuir esta percentagem aos vários corpos institucionais. Parece-nos que estas balizas demasiado amplas remetem aqui a estes problemas de grande discricionariedade e possível conflitualidade interna dentro das instituições, mas gostávamos de ouvir a intervenção do Sr. Professor sobre esta matéria, também para que nos possa aconselhar e elucidar nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Partido Socialista vai usar a palavra o Deputado Porfírio Silva. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas. Em nome do Grupo do Partido Socialista, cumprimento o Professor Paulo Jorge Ferreira, Presidente do GRUP. Obrigado pelos contributos que deram por escrito e também pela apresentação que aqui fez. O Grupo do Partido Socialista gostava de começar por um ponto de método. Não está em debate na especialidade apenas a proposta de lei do Governo. Estão em debate 3 propostas. Essa proposta de lei e 2 projetos de lei. Bem vemos que o CRUP, no parecer por escrito, fez um esforço de fazer uns acrescentos para não esquecerem que também há outras propostas, mas pensamos que é útil que a especialidade seja um processo em que nós nos foquemos mais em procurar esclarecer quais são os pontos que precisam de maior maturação, quais são os pontos que precisam de maior aprofundamento e precisam de maior diálogo para procurarmos apurar as soluções. É provável que em algumas matérias nenhuma das propostas em cima da mesa tenha já a solução ideal para essa questão. E dou um exemplo. Já hoje aqui foi falado, a questão da endogamia. O Partido Socialista percebe que, em algumas perspectivas, é um problema. Nós entendemos que não tínhamos uma solução boa para o problema. Entendemos que a proposta do Governo também
aborda o problema, mas não tem uma boa solução, porque não tem em conta a especificidade de certo tipo de cursos, como por exemplo medicina, não tem em conta a especificidade de certas escolas que têm uma tradição, enfim, de recrutamento endógeno, que poderia ser rapidamente desestruturada e de uma forma disruptiva por uma solução desta natureza, e, portanto, é uma matéria que nós damos como exemplo de algo que nós vemos que não está suficientemente amadurecida. É preciso continuar a trabalhar. E, portanto, há um primeiro apelo que nós fazemos vamos olhar para isto como uma missão para o país e não como algo em que este ou aquele partido quer ter ganho de causa em ter mais alíneas aprovadas ou menos alíneas aprovadas. Queria, daquilo que falou o Sr. Presidente, referir aqui 2 ou 3 matérias. Na questão da autonomia, e para nós é um ponto essencial, procurámos na proposta do PS responder a algumas preocupações das instituições. Se houver ainda aí falhas, estamos disponíveis para trabalhar nisso. Há um outro ponto que, aliás, no parecer escrito é o primeiro ponto abordado, que é a questão da diversidade versus a homogeneização do sistema. Essa parece-nos, nós não queremos ser dogmáticos nessa matéria, nós não queremos pretender que temos a solução ideal para esse ponto, mas pensamos que é muito importante que tenhamos em perspectiva que o sucesso do ensino superior ao longo destes anos se fizeram também por essa diversidade, pela capacidade de responder a diferentes missões no conjunto do sistema, e que nós não podemos perder essa diversidade, não podemos homogeneizar, não podemos reduzir tudo ao mesmo aspecto, à mesma nomenclatura, porque isso depois vai ter reflexos na realidade. Ou seja, vai afunilar aquilo que o país pode esperar das instituições e que as instituições pensam que o país espera delas. E nós gostaríamos que fosse possível fazer aqui um trabalho em que essa diversidade não se perdesse e pudesse continuar a produzir efeitos para o país. Há um ponto que o Sr. Reitor focou e que também está focado nos pareceres escritos, que é o modelo de eleição do reitor. Eu queria sublinhar que foi um ponto em que nós mudámos da primeira proposta para esta, porque nós falámos com o Governo pediu aproximações, nós não negociámos nenhuma aproximação, não tivemos a discutir onde é que íamos tentar aproximar-nos uns dos outros, mas tomámos a iniciativa neste ponto de procurar que isto não seja um ponto de grande confusão, porque nos parece que há outras coisas mais importantes. Mas, mesmo aderindo a essa ideia de eleição direta do reitor, pareceu-nos que era importante acrescentar 2 aspectos. Por um lado, e em parte por causa daquele fator que enunciam no parecer, o peso de cada corpo eleitoral devia ser afetado pela participação efetiva desse corpo eleitoral nessa eleição em concreto, ou seja, os abstencionistas não podem pesar como se tivessem votado. E, por outro lado, há outra preocupação, que é o equilíbrio interno das escolas ou de unidades orgânicas dentro de uma mesma instituição. Ou seja, certas instituições têm 2 ou 3 grandes unidades orgânicas, 2 ou 3 grandes escolas, e depois têm várias pequenas escolas. Tem que haver um equilíbrio entre a representatividade, por um lado, que não se pode perder de vista, e, por outro lado, também que os pequenos não podem ser absolutamente afastados dos processos decisórios, porque isso iria prejudicar a riqueza da pluralidade interna das instituições. Portanto, também pedia que pudéssemos olhar para essa questão. Eu sei que já ultrapassei o tempo, mas em poucos segundos vou colocar uma última questão. Sem prejuízo absolutamente nenhum da questão da autonomia, que é a pedra de toque de todo o sistema de ensino superior em Portugal e tem que ser protegido e reforçado, parece-nos que seria importante que o país, o sistema no seu conjunto e o país também, tivessem uma ideia de para onde é que o ensino superior português quer ir. Ou seja, uma ideia de rumo estratégico. Nós não estamos a falar de planificação tipo planos quinquenais, estrita, determinista. Não. Achamos que é útil para o próprio exercício da autonomia e identidade de cada instituição ter uma percepção do que é que o conjunto do sistema e o conjunto do país pensa que deveria ser, a médio prazo, o rumo evolutivo da instituição. E, portanto, pedi uma opinião, não sei se hoje, noutra altura, sobre a modificação de missão que nós propomos para o Conselho Coordenador do Ensino Superior, que, obviamente, estamos disponíveis para melhorar, mas penso que é uma indicação para um caminho possível para haver esse diálogo entre a visão de futuro e a autonomia de cada instituição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, então agora usar da palavra, em representação do Grupo Parlamentar do IEL, a deputada Angelique da Teresa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu depois vou ter que me ausentar, mas de qualquer maneira fica aqui a minha assessora para depois naturalmente ouvir as respostas e os contributos que nos vão chegar. Cumprimentar naturalmente o Sr. Professor e vou focar-me essencialmente num dos pontos que mais preocupa a Iniciativa Liberal, que o Sr. Professor também referiu. É um dos pontos no qual estamos a trabalhar para depois, em sede de comissão, apresentar uma proposta de alteração à proposta do Governo, que de facto teve inúmeras aproximações às várias propostas que a Iniciativa Liberal, na altura, apresentou também, mas há um ponto que continua a não estar bem construído do nosso ponto de vista. Nós temos uma proposta alternativa para apresentar, mas ainda assim estamos abertos a outros contributos, até porque não está uma proposta completamente fechada, que é o tema da endogamia, mas que, e tal como referiu, e muito bem, não podemos tratar tudo da mesma forma, até porque as universidades não são todas iguais, os politécnicos também não. Temos que olhar para o território e para o tema, por exemplo, da insularidade, que é um tema que nos preocupa, das universidades e das instituições de ensino superior do interior do país, que têm uma realidade completamente diferente daquela que se vive, por exemplo, em Coimbra, em Lisboa ou no Porto. E, portanto, o nosso ponto de vista é que não pode ser tratado tudo por igual, ou seja, não podemos tratar aquilo que é diferente de forma igual. Ainda para mais, quando olhamos para os números dos novos alunos a entrar nas instituições de ensino superior, em que vemos, de facto, uma quebra acentuada nos politécnicos. E, portanto, aí também não podemos pôr, ou não podemos ter uma norma cega que ponha essas instituições de ensino superior que possam eventualmente estar a atravessar aqui um problema de captação de interesse por parte dos candidatos e encostá-las à parede e ter aqui um problema por causa de regras de endogamia que sejam cegas. E eu, para além dos contributos escritos que nos fez chegar, eu gostaria de saber como é que, do vosso ponto de vista, resolveriam este tema de forma muito prática, ou seja, a posição da Iniciativa Liberal é que tem que haver uma solução diferenciada para as instituições de ensino superior, tendo em conta as características dessas instituições de ensino superior. E eu gostaria de saber era se o vosso posicionamento seria algo deste género ou não, ou se recuariam e se a proposta que está em cima da mesa para combater a endogamia do Governo teria que ser totalmente revisitada. E para já a questão seria essencialmente esta. Muito obrigado. Muito obrigado. Não se encontrando mais nenhum grupo parlamentar presente, eu passaria então a palavra ao professor Dr. Paulo Jorge Ferreira. Muito obrigado. Tempo? 15? Tem 15 minutos. E diz ali. Muito obrigado pelos vossos comentários, fico muito satisfeito por os receber, porque vejo que aquilo que eu tinha escrito em nome do grupo e aqui apresentei em nome do grupo encontrou eco e a vossa total atenção. Eu vou pela ordem pela qual fizeram os comentários e procurarei evitar repetições enquanto vou lendo. Perdoem-me se não o consegui fazer. O livremente, senhora deputada, de facto, do ponto de vista jurídico, tem implicações. Remete para outros diplomas, submete a decisão à dupla tutela do Ministério das Finanças e do Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Assim me dizem os meus juristas, porque eu sou um modesto engenheiro. E preocupado por isso que eles me transmitiram e por aquilo que os senhores reitores pensam quanto a isto, é que eu aqui trago a questão. É uma mera palavra, mas, como eu digo, não é um mero adorno semântico. É algo que tem profundas repercussões na agilidade e na capacidade de resposta das instituições. Quanto à endogamia, e vários de vós tocaram no assunto, talvez possa revisitá-lo aqui uma vez só, eu, quanto a incentivos, tentei pôr a tónica no percurso do professor e não tanto assim na sua origem. É evidente que podemos fazer, como a senhora deputada na Iniciativa Liberal agora propôs,
não tratar tudo por igual e, por exemplo, ajustar as percentagens em função da instituição, mas continuaria ainda assim a ser uma proibição. Teria efeitos menos desastrosos se fosse tudo tratado por igual, mas continuaria a ser uma visão pela negativa, pelo vamos impedir que isto aconteça, proibindo que aconteça. E não vamos fomentar a universidade que eu quero ver aparecer, que é uma onde há mais diversidade de percurso e mais enriquecimento de percursos. Portanto, perguntando-me que incentivos e que medidas eu tomaria, eu removeria totalmente a proibição e acompanharia tudo isto neste diploma, noutras medidas que, como bem disseram, estão também em estudo e em apreciação, por exemplo, na fórmula de financiamento, nos estímulos, a recompensar, a premiar, a incentivar as instituições que se dispusessem a um caminho que reduzisse a endogamia. Alguém mencionou aqui uma coisa muito importante, que é o conceito de escola. Eu, apesar de engenheiro, ouço pessoas das mais diversas áreas e nós temos que ser sensíveis aos argumentos de todos em todas as áreas. Há quem defenda, e eu parece-me que é inteiramente razoável essa defesa, que em certos sítios há efetivamente uma escola e que seria destroçar essa escola, combater a endogamia. Há quem diga que isto é um perfeito disparate e que a escola só poderia sair daqui reforçada, mas há quem defenda ao contrário e que para manter um espírito de escola consistente, coerente, com estabilidade, como disse o Sr. Deputado, ao longo do tempo, que a endogamia acaba por ser um benefício e não uma desvantagem. Portanto, eu não trago aqui as minhas opiniões, trago aqui uma síntese daquilo que me parece ser importante para a discussão e tenho, por amor à verdade e aos argumentos, colocar aqui também este. Ainda assim, eu acho que, do ponto de vista global, o sistema de ensino superior ganharia se fosse menos endogâmico, se houvesse uma promoção das passagens dos seus constituintes por outras geografias, por outros territórios, por outras visões do mundo. Parece-me que isso é mais ou menos claro. Há outra coisa, além daquelas escolas em que o espírito de escola, de alguma forma, em certa medida, implica um certo grau de endogamia, há áreas científicas que são importantes para o país. Falaram na engenharia naval, eu acrescento a engenharia de Minas, podia acrescentar mais uma ou outra, que seria um absurdo duplicar, triplicar, porque o país não precisa de duplas escolhas ou de triplas escolhas. Precisa de uma ou duas boas, não precisa de mais. Ora, só há uma oferta nessa área, onde é que eu vou recrutar fora da escola? Essas situações ficariam ainda mais difíceis. Portanto, eu acho que, de facto, a via da positiva, ir pela positiva, é muito melhor do que a negativa e permite ao Governo agir com a alavanca principal que tem, que é a do incentivo do financiamento. Sobre os graus e diplomas e outros dossiês conexos, há um esforço de reflexão em torno deste diploma e eu não me vou adiantar, apesar de ser um dos relatores, àquilo que está neste momento em discussão, porque o grupo ainda não concluiu nada, mas a preocupação com a qualidade é uma preocupação fundamental. O ensino superior português não se sustenta de outra forma que não seja buscando a sua melhor qualidade. Não há instituição de ensino superior que sobreviva, que seja sequer sustentável, se não procurar qualidade. E houve uma pergunta sobre o que é que eu vejo no ensino superior para o futuro, voltarei a isto mais tarde. E por isso ter sistemas rigorosos, exigentes de acreditação, quer no contexto nacional, quer no contexto internacional, parece-me extraordinariamente importante. Enfraquecer o papel de agentes como a agência de acreditação e de avaliação, ou desvalorizá-lo, seja de que forma for, num contexto nacional ou internacional, parece-me mau. Devo à Justiça, se citei o artigo 76 a propósito da autonomia, dizer que ele diz sem prejuízo da qualidade do ensino. E por isso, a Agência de Acreditação e Avaliação, e no nosso modelo só há uma, deve ser o árbitro supremo imparcial da qualidade. A eleição do reitor, que outras formas de participação se podem ter? Bom, eu aí colido com a autonomia de cada uma das instituições. Posso dizer-vos o que algumas estão a fazer. Eu sei que há instituições que desenvolvem dinâmicas com os seus ex-alunos e que estão à procura de dinâmicas maiores e de aproximações crescentes.
Isso passa, por exemplo, pela criação de figuras como embaixadores alumni, pela criação de figuras de acesso a mecenato, por estruturas de aproximação aos seus estudantes, ex-estudantes, etc. Acho que isso é extremamente positivo para as instituições e nada disso tem a ver com a eleição do reitor. A sugestão de, na eleição do reitor, a abstenção ser, de alguma forma, ouvida, vamos dizer assim, no cálculo dos pesos, ou seja, os pesos, em vez de serem estáticos, são dinâmicos, e a dinâmica obedece também à taxa de abstenção, apesar de não ter sido colocada na mesa e eu não a ter discutido com os senhores reitores, foi já considerado por alguns como interessante. Eu considero interessante também. Acho que é algo que é mais popular no norte da Europa do que no sul, mas, na verdade, é deferir o peso para o interesse medido pela abstenção no ato eleitoral. E isso acho que é interessante. Não ofende a autonomia das instituições, porque, acima de tudo, está sempre a democracia. E isso é uma exigência básica de teor democrático. Quanto à pergunta se as universidades têm conseguido ser o espelho daquilo que queremos para o país e se a crise na universidade, se eu bem percebi a pergunta, não será causa de crise na sociedade. Eu acho, Sr. Deputado, com todo o respeito, que é muito, como dizem os juristas, é exatamente o contrário. Eu não vejo a universidade como causa de crises na sociedade, mas vejo uma profunda crise na sociedade que poderia afetar as universidades. As universidades portuguesas, no espaço de pouco mais de meio século, desde o 25 de Abril, ajudadas por essa dinâmica, passaram quase da obscuridade para lugares cimeiros nos rankings mundiais. Fizeram-no com recursos muitíssimo menores do que as suas congêneres internacionais. Temos hoje uma diferença de financiamento por cabeça de estudante de vários milhares de euros. Não sei eu o que digo, vem nos Education at a Glance todos os anos. Que consigamos fazer no coletivo tão boa figura, com tão poucos recursos, parece merecer mais admiração do que a PUP. Eu sei que não a pupou, nem fez nada nesse sentido, mas fez uma pergunta legítima e eu estou a dar-lhe a resposta que posso dar. Se avaliássemos as instituições, não só pelos outputs, mas pelo rácio entre esses outputs e os inputs, ou pelos recursos que dispõem no início, acho que teríamos resultados muito, muito diferentes nesses rankings. Isto também tem a ver com outra pergunta que me fizeram sobre o tal visão a longo prazo das universidades e a isso voltarei mais tarde. Concordo inteiramente com o Sr. Deputado quanto à necessidade de um quadro estável legal. Não basta termos um quadro adequado, é preciso que ele seja minimamente estável, porque senão aquelas instituições que têm a estratégia são atropeladas por mudanças no quadro que vêm de forma oblíqua, ortogonal, se for o caso, à estratégia. Não pode ser. Acho que sim, que deve haver estabilidade, mas também deve haver a consideração de que o mundo não é estático e que às vezes é pior não fazer nada do que tentar adaptar. Por exemplo, no caso do Código dos Contratos Públicos, houve inflação nos últimos anos, houve inflação importante, os limiares que foram pensados pelo legislador em 2007 e em 2014, ou 17, quando foi pela última vez os limiares mudados, estão desatualizados. Basta fazer contas com os índices públicos disponíveis e ver que aqueles valores representam perdas entre 30% e 25%, em muitos casos, de capacidade de decisão. Isto, para mim, não é ir à instabilidade, é ir à realidade. Há outros diplomas, sim, eu até pedi para ser ouvido por esta distinta comissão quanto ao RGES e quanto à lei da ciência. E há outros, como os estatutos de carreira, que são de extrema importância. Por isso, apesar de me terem aceitado ouvir quanto ao RGES agora, eu próprio, na sequência do que disse, considero que o conjunto é mais importante que qualquer das suas partes e deve ser nesse contexto que temos de discutir tudo e fico contente por isso. A diversidade institucional, a diversidade de percursos enriquece, sim, o sistema, na opinião de todos os reitores, com certeza. E esse enriquecimento também se traduz em instituições com planos estratégicos e vocações diferentes. Umas mais vocacionais, outras menos vocacionais. Umas mais voltadas para o território, outras mais voltadas para o mundo global. Umas mais próximo da investigação com resultado económico, outras mais pela investigação pelo conhecimento.
Acho que o país, se tivesse 10 instituições todas iguais, era um país muito menos bem equipado do que um país com 10 instituições muito diferentes. Nós sabemos que, em termos de sucesso das espécies, se fossem todos iguais, havia uma pandemia e morriam todos. Para haver sobrevivência, tem que haver diversidade. Concedo isso, aliás, mais do que concedo, cumprimento essa visão e declaro-me totalmente a favor da mesma. Onde vai o ensino superior e quais são as direções para onde nós queremos ir, de forma a que o vosso trabalho possa ser, de alguma forma, realizado, pelo menos com o conhecimento disso. Se eu comparar o que está a acontecer hoje no ensino superior e aquilo que irá acontecer nos próximos 10, 20 anos, com o que aconteceu há 10, 20 anos atrás, é inevitável não encontrar diferenças fundamentais. Uma, internacionalização. Hoje, todas as instituições são um centro. É verdade que algumas estão na periferia, mas hoje todas atraem estudantes de muitos locais. Uma medida que podem tomar para que essa força seja cabalmente explorada é reduzir os entraves e a burocracia para os estudantes internacionais. Ainda hoje tive reuniões com alguns e eu sei o calvário que é obter documentos e conseguir vir estudar para Portugal. Essa gente enriquece-nos, traz talento, e nesta altura em que alguns dos grandes atratores de talento do mundo estão a passar por um ponto de mínimo, acho que era bom às universidades portuguesas que nesta vertente passassem por um ponto máximo. A formação ao longo da vida é uma preocupação que tem peso muito maior hoje do que tinha anos atrás. Eu acho que as instituições de ensino superior do futuro terão de dar mais peso à formação ao longo da vida do que aquela que davam há 20, 30 anos. E porquê? Porque o mundo está a mudar tão depressa que as competências que são transferidas durante uma licenciatura ou um mestrado têm um tempo de vida. Se fossem um iogurte, tinham um tempo de vida marcado, que é muito menor do que era 20 ou 30 anos atrás. Além disso, há desafios societais que são profundamente interdisciplinares. E a única maneira que nós temos de responder a isso é criando formações que são, de alguma forma, autónomas para essa interdisciplinaridade. Obviamente que há a questão demográfica. A demografia em Portugal e na Europa está a mudar, noutros pontos do mundo também, e com sinais contrários. Portanto, isso tem a ver também com o que eu disse quanto à internacionalização. E segundo métricas europeias, Portugal está muito bem quanto ao número de licenciados e de mestres, mas está mal quanto ao número de cidadãos com ensino superior. Ou seja, se eu olhar aos que têm um canudo na mão, estamos bem do ponto de vista europeu. Se olhar àqueles que passaram pelas universidades, não estamos tão bem assim. Onde é que está o déficit? E segundo os estudos mais recentes e até as opiniões que têm sido expressas pelos próprios governantes, Secretária de Estado do Ensino Superior, Ministro da Educação, Ciência e Inovação, a diferença está nas formações de ciclo curto, formações como CETESP também, que estão muito adstritas no passado a politécnicos e que terão um peso maior no futuro. Para onde é que o ensino superior tem que ir? Primeiro, na direção de responder a esta internacionalização e à demografia variável, dar mais peso à formação ao longo da vida, organizar-se para ter investigação de classe mundial e estar mais próximo das empresas e da sociedade, de modo a criar valor e a criar, com o conhecimento que produz, uma economia mais competitiva. Acho que este é o objetivo de todos nós. É para isto que o quadro legislativo serve, para acelerar isto e não para travar. E eu fico muito satisfeito por essa pergunta ter sido feita, porque revela lucidez quanto ao objetivo último daquilo que estamos a fazer. Sobre a insularidade e a endogamia, eu acho que já falei, e penso que, de uma maneira geral, toquei nos principais tópicos que me colocaram. Fico à disposição. Muito obrigado, Sr. Professor. Termina aqui a nossa audição. Agradecer-lhe a presença, as palavras e, sobretudo, também um pequeno esclarecimento relativamente ao que esta Comissão deliberou quanto à reflexão que quis fazer aqui connosco também no âmbito da Lei da Ciência. Nós decidimos que é este o único diploma que está neste momento a ser debatido e discutido na Assembleia da República. Oportunamente também nós pediremos o vosso contributo relativamente à Lei da Ciência. Era só agradecer então aos senhores e aos deputados também o contributo e vamos passar ao ponto seguinte. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.